Que alegria estarmos juntos para mais um Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda. Nós esperamos que a cada semana você esteja sendo desafiado a viver com excelência em todos os aspectos da sua vida. E essa semana nós temos quadros muito especiais preparados para você. Eu quero desafiar você a ligar pelo menos para 3 pessoas para acompanhar o nosso programa até o final. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito relevante que é a Bíblia, a importância da Bíblia para a vida pessoal, porque todo mundo tem pelo menos uma Bíblia na sua casa, e a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Marcos Soares, que é fundador do Ministério Alvo, e eu desafio você a acompanhar o nosso programa até o final. Hoje no Viva com Excelência nós vamos conversar sobre um assunto da mais alta importância, que é sobre a Bíblia. Todo mundo que está em casa tem pelo menos uma Bíblia aí, e a gente quer conversar sobre a importância da Bíblia. Eu vou bater um papo com o Marcos Soares. Ele é fundador do Alvo, Equipando para Vida e Ministério, que é um ministério que fala do ensino da Bíblia. E muito bem-vindo, Marcos, aqui no Viva com Excelência. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, pastor Ricardo. Parabéns pelo seu programa e pela iniciativa de excelência que você está fazendo. Marcos, para que esse assunto, esse bate-papo seja algo pessoal para quem está em casa, né, seja algo bem prático, fale sobre a importância da Bíblia para a vida pessoal. Por que a Bíblia é tão importante? Pastor, a gente poderia comparar a importância da Bíblia na vida pessoal à importância do manual do proprietário de um veículo. O fabricante do veículo é quem mais entende dele. Então ele deixa lá as instruções bem claras para que a gente possa saber como é que faz a manutenção, como é que se usa melhor, como é que se faz melhor proveito daquele carro, né? A Bíblia é o manual do proprietário da gente, né? Deus é o nosso Criador, o manual do proprietário é a Bíblia. Então se a gente quer saber como a Bíblia é prática para nós, é só você olhar para ela e você vai saber como a sua vida pode ser melhor direcionada e melhor tocada através do manual. E como muitos não usam o manual, assim é na vida, né? Muita gente não sabe. Sim. Às vezes a gente vai pela experiência própria, né? Pelo conselho dos amigos, e assim como não funciona para você cuidar do seu carro, não vai funcionar para cuidar da sua vida. E Marcos, a Bíblia é fato, isso é o livro mais vendido de todos os tempos. E mesmo em meio a tanta oposição, tantos movimentos e revoluções, os homens não foram capazes de destruir a Bíblia que nós cremos, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus. O que faz da Bíblia um livro tão singular? Eu acredito que é justamente esse aspecto, né? A Bíblia, por um lado, é um livro comum, ou seja, é um livro humano, foi escrito através da pena de seres humanos, né? Homens que escreveram. Mas, por outro lado, a Bíblia é um livro divino, não é místico, mas é divino. Então, é isso que faz a Bíblia ser um livro diferente. Não é a mesma coisa que Shakespeare, não é a mesma coisa que Carlos Drummond de Andrade. Harry Potter. Esses são livros comuns, né? O que faz a Bíblia ser diferente é o fato de que seu autor, na realidade, como nós cremos, como cristãos, é Deus. Deus usa homens e por isso vira um livro humano, mas é Ele quem está escrevendo de verdade. Isso faz a Bíblia um livro absolutamente singular. E transformador. E aí, Marcos, a gente como cristãos, a gente crê que a leitura da Bíblia é essencial para a vida cristã. Quais são os benefícios? Talvez quem está em casa tem uma Bíblia, alguém que está numa caminhada cristã e talvez diz, olha, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia. Quais são os benefícios da leitura da palavra de Deus? Bom, é a mesma coisa que você imaginar que você pode viver sem comida, né? Na sua vida natural, você precisa de se alimentar. A Bíblia nos alimenta. A Bíblia, como você disse, e nós cremos isso também, é a palavra de Deus. Não é só que ela contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia é vida. Não são as palavras propriamente, a letra que está escrita ali, mas o que ela faz na gente, né? Ela é transformadora. A Bíblia não é só informação, a Bíblia é também formação. Então, a Bíblia, como Jesus falou, as minhas palavras são espírito e são vida. A Bíblia traz para o crente ou para aquele que crê, né? Aquela possibilidade de se manter vivo, se manter sabendo como é que ele faz para ter comunhão com Deus. Eu acho que é interessante, até isso que você falou, 2 coisas aí. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu me lembro que tinha um cântico na minha infância que dizia que aquilo marcou a minha história e a minha caminhada espiritual. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus, sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Outra da sua fala é que a Bíblia, ela transforma aqueles que creem. Sim. Então é importante isso. Sim. A base da diferença que a Bíblia faz para uma pessoa ou para outra é a fé. Para você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, essa é uma escolha que você faz, uma escolha intelectual e também uma escolha do coração. Se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu a coloco acima de qualquer outro tipo de literatura. Ela fica com um peso de autoridade que as outras coisas não têm. Existem livros muito bons, inclusive sobre a Bíblia, né, pessoas que fazem comentários, que escrevem e tal, que podem ser extraordinários, mas eles nunca terão o mesmo peso e a mesma autoridade que a Bíblia. Talvez para quem está em casa entender isso,
talvez você que está assistindo o nosso programa, acho que essa é uma palavra. Como é que a Bíblia é a palavra de Deus para nós, mas por quê? Porque ela tem autoridade sobre a nossa vida. Sim. Porque senão ela passa a ser um livro Passa a ser um qualquer. livro comum, né? Agora, é justamente para você chegar a esta conclusão, você precisa de fé. Eu não estou falando nem de você precisa de uma religião, você precisa de fé. Porque se você não crê nisso, e como eu disse, a fé é uma escolha, você escolhe crer. Então, você, a partir dessa escolha, define que essa palavra é autoritativa para a sua vida. Agora, a gente não faz essa escolha simplesmente porque alguém nos falou. Por isso eu digo que não é dos meus pais. Exato, né? por isso que eu digo que não é uma questão religiosa, né? Você faz isso porque a Bíblia ela é a própria testemunha de si mesma. Como é que a gente sabe que a Bíblia é verdade? A gente sabe que a Bíblia é verdade porque ela funciona, ela transforma a gente. E quando você pega eu tenho visto no seu programa, inclusive, testemunhos de pessoas lá da sua comunidade, eles foram transformados, não foi pela igreja, não foi pela religião, foi pelo poder da palavra de Deus. Então, isso é uma prova de que a Bíblia realmente é a verdade. E ela é, por isso, para nós, a autoridade maior em assuntos espirituais. Eu acho que essa conversa vale, e a gente vai ver até uma reportagem lá na rua, sobre se as pessoas têm Bíblia na sua casa, se elas leem diariamente. Nós vamos acompanhar agora, quem está em casa, essa reportagem. Hoje em dia, a Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. Mas em meio a tantos livros, será que ainda a Bíblia, ela é lida? Será que as pessoas têm uma dessa na casa delas? Vamos ver com elas. Tenho no celular, antes de dormir. Antes de dormir? Também, em casa também tem e a gente sempre costuma ler. Entre a família, senta todo mundo e lê. Porque ali tem palavras fiéis, né? O que Deus disse, então vale a gente seguir e firmar aquilo. Eu também, o que eu não entendo, eu sempre procuro uma orientação assim para entender. Tenho Bíblia, tenho. Não frequentemente. Não é entender, compreender, ter o discernimento. Entendeu? Não, nenhuma. Quando Deus dá pra gente discernimento, né? Tenho Bíblia em casa. E você tem esse costume de pegar para ler durante a semana, durante os dias? Eu tenho o costume de pegar antes de dormir. E você tem facilidade, tem alguma dificuldade com a Bíblia ao lê-la, ao entendê-la? Não vejo nenhuma dificuldade. Tem algumas coisas que eu consigo ter entendimento, sim. E você sente que a Bíblia fala com você, tem algo ali que você traz para sua vida, algo importante, de bom? Sinto, sim. Sinto que quando, nas minhas orações, se eu peço confirmação, através da Bíblia eu tenho essas confirmações, sim. Quando a gente está em sintonia com Deus, a gente entende tudo. É sempre na hora que eu vou dormir. E você tem alguma dificuldade com a Bíblia para pegá-la ou até mesmo para entendê-la? Como que é para você? Não, minha família inteira é evangélica, então eu já sei mais ou menos o que está escrito na Bíblia, eu entendo, sim. Tenho, compreendo e uso os ensinamentos. Não, facilidade. Inclusive eu sou evangelista. Ah, legal. Para ler também, para entender. Tranquilo. A esposa é missionária, a casa serve ao Senhor. Aí. Bom, falta de Bíblia não é o problema, né? Alguns leem, outros não. É com você, pastor? Marcos, a gente acompanhou agora, a maioria das pessoas tem uma Bíblia em casa. E agora, talvez a questão que eu quero que você responda, para quem está em casa, a gente bater um papo sobre isso. Por que as pessoas têm essa extrema dificuldade em ler a Bíblia todos os dias? A maioria das pessoas tem Bíblia em casa, mas a maioria delas, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade, não leem a Bíblia. Qual é a dificuldade nisso? Eu acho que são vários fatores, mas eu creio que os principais, e a gente tem percebido isso no trabalho que a gente faz com treinamento de pessoas, mesmo aqueles que estão mais acostumados com a leitura da Bíblia, o principal fator é que as pessoas acham a Bíblia um livro difícil de ser entendido. Enfadonho. Talvez. Enfadonho, difícil no sentido de que é meio descontextualizado da sua realidade à primeira vista. E há razões para você pensar isso. Primeiro, a Bíblia não foi escrita em português. Né? A Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento, alguns pedaços em aramaico, que é um grego mais simples. Portanto, está bem distante na questão da linguística. Né? Segundo, a Bíblia foi escrita contando a partir de um período muito anterior ao nosso. Então, são 3, 4 mil anos de história, e durante os quais a Bíblia foi sendo escrita, usando pessoas em culturas diferentes, em lugares diferentes, em contextos diferentes. Então, quando, por exemplo, um poeta escreve na Bíblia, ele não escreve rimando do jeito que a gente rima na nossa poesia em língua portuguesa. Né? Então, essas coisas tornam a compreensão da Bíblia um pouco mais complicada. Talvez esse seja um motivo, eu diria até o principal, que as pessoas começam a ler o texto bíblico e logo desanimam. Eles não conseguem entender direito e às vezes começam do lugar errado. Então, eles não têm um método correto de leitura, por isso não compreendem e aí desistem. Acho que esse é o principal fator.
Mas aí como fazer para ajudar quem está em casa, que talvez fale, olha, eu quero ler a minha Bíblia, mas eu tenho essa dificuldade? Eu sempre dou uma dica muito simples, mas que parece até muito óbvia, né? O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam a Bíblia e alguns tratam a Bíblia, não sei se você lembra, você não é do tempo que tinha realejo, né? Lembra do tempo que na praça, você ia na praça, tinha aquele hominho tocando a caixinha de música, né? Não. Então ele ia, eu também não sou desse tempo, mas eu já ouvi falar sobre isso, né? Então ele tirava uma sorte lá e lia a sorte para a pessoa, né? Tem gente que faz isso com a Bíblia. Até você vai em alguns lugares, eu sei porque eu já trabalhei com isso, você tem um negócio chamado caixinha de promessa. Né? O que é a caixinha de promessa? É uma caixinha, às vezes muito bem embaladinha e tal, com vários versículos ali. Tem gente que lê a Bíblia assim, vai na caixinha de promessa, puxa um, vou ver o que Deus tem para mim hoje, e puxa lá um versículo. E não é que Deus não possa falar dessa maneira, mas se a gente levar em conta que a Bíblia é um livro, como é que você lê um livro? Você não pega um livro e abre de qualquer jeito, vou ver o que está nesse livro aqui, e você não vai entender. Com a Bíblia também acontece isso. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. É um conjunto que não está, inclusive, disposto na ordem em que foram escritos. Né? Há vários Mas é uma critérios. biblioteca, né? É uma biblioteca. Vários critérios que a gente nem... Às vezes, o leitor da Bíblia não está muito acostumado e é difícil, inclusive, saber por que foi que os judeus, por exemplo, juntaram esses livros junto com aqueles outros livros, etc. Mas, se você pega de qualquer ponto, aleatoriamente, a dificuldade para você entender vai ser maior do que você começar do começo. Então, pode parecer óbvio, mas se você quer compreender bem a Bíblia, você tem que começar de Gênesis. E a maioria das pessoas fala assim, não, eu vou começar do Novo Testamento porque é mais fácil. Até eu tenho dito nos nossos cursos, dos panoramas da Bíblia, que talvez o pior conselho que uma pessoa pode receber quando ele não conhece a Bíblia é essa história, comece pelo Novo Testamento, principalmente do Evangelho de João, porque você vai entender melhor. Não, você não tem ideia do que está dizendo, porque o Evangelho de João começa com uma frase que já assusta de cara. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. É fácil entender isso? Não é tão simples, né? O que é o ideal? Comece do Velho Testamento. A Bíblia é a história da revelação de Deus, progressiva, ela é cumulativa. Então, Deus vem revelando o que Ele quer na Bíblia desde lá de trás. Então, você quer entender bem? Comece de Gênesis. Ah, mas aí eu não vou entender algumas coisas, porque tem nomes difíceis, tem nomes de lugares que eu não conheço. É verdade, existem coisas que estão muito longe do nosso contexto. Mas se você for acompanhando, a Bíblia é um livro de histórias. Se você começar o livro de Gênesis, você vai ter o começo da civilização humana e depois livro de histórias de famílias. Claro, não correndo o risco de ser simplista, ou melhor, simplório, você diria que talvez a melhor maneira de ler a Bíblia é lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia. Ah, mas se você não entender alguma coisa, continue lendo mesmo assim. Eu acho que talvez uma dificuldade, não sei se você concorda comigo, Marcos, é que as pessoas é um livro que elas nunca leram, com essa barreira de 2000 anos atrás, em que foram escritos esses livros, e elas já querem entender de primeira. Sim. Pegam, não conhecem o contexto e desistem. Sabe um paralelo que a gente pode fazer? Se você pegar um escritor brasileiro, ou pelo menos de língua portuguesa, que tenha escrito alguma coisa no século passado, Machado de Assis, por exemplo. Não é tão simples entender Machado de Assis. E Machado de Assis era um brasileiro, escreveu em língua portuguesa, com cenários que a gente pode relativamente conhecer, familiares. Né? E se você pegar desavisadamente um livro de Machado de Assis, você não entende. Porque o contexto já é diferente do nosso. A linguagem é diferente, é mais rebuscada, tem termos que você não está acostumado. Então você imagina você pegar a Bíblia, que foi escrita muito antes de Machado de Assis, né, se vai ser simples. Agora, o que eu diria é que não é que a Bíblia é difícil de ser entendida, é que dá um certo trabalho. As pessoas não querem esse trabalho hoje, talvez. Não querem ter esse trabalho. A gente quer a coisa tudo muito rápido. Como você falou da caixinha de promessas, eu também sempre falo, até mesmo na igreja, que ler a Bíblia dessa maneira é como estar com alguma dor, alguma doença e na caixinha de remédio fechar os olhos e tomar qualquer Exatamente. remédio. Você não pode ter pressa se você quer entender a Bíblia. Deus não é um Deus apressado, por isso que Ele levou tanto tempo para se revelar. Se Ele levou tantos milênios para se revelar, como é que você vai querer, numa sentada, entender tudo? Não funciona desse jeito. Né? Então a gente tem que ter o mínimo de dedicação para ler e ler sequencialmente. E essa é a segunda dica que eu costumo dar para quem quer começar a ler a Bíblia. Primeiro, comece lá do começo, de Gênesis, e procure ler os livros o mais juntos possíveis. Quer dizer, pega o livro de Gênesis, tenta ler o livro de Gênesis de uma vez só. Ah, mas quantos dias eu vou levar? Você vai se surpreender. Porque para você ler um livro como Gênesis, tem 50 capítulos, se você gastar 40 minutos por dia, em 2 dias você lê o livro inteiro. Não demora tanto tempo assim.
né? Tem livros da Bíblia que você lê em 20 minutos. Então procure ler os livros de uma vez só. E talvez com a diferença de que a Bíblia, a palavra de Deus, pode gerar transformação, mudança na vida daquele que a lê, né? Não tenha dúvida. Lógico, a gente está falando de dicas aqui do ponto de vista quase que intelectual, né, da compreensão, né? Técnico, mas o propósito pelo qual você tem que ler a Bíblia não é simplesmente por curiosidade ou por divertimento. Conhecimento. Não, conhecimento, embora tudo isso vai acabar acontecendo. Por incrível que pareça, você consegue se divertir lendo a Bíblia. Né? Tem histórias até que são engraçadas. Você consegue aprender muita coisa sobre a história, sobre os povos e tal. Mas a Bíblia não foi escrita só para isso. Aliás, eu nem diria que ela foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para que a gente conheça o coração de Deus e possa ser transformado por isso. Então você pode dizer que a Bíblia é talvez, colocada de uma maneira simples para quem está em casa nos assistindo, é uma carta de amor de Deus para a humanidade? Sem dúvida. Seria uma bela descrição da Bíblia. É uma carta de amor de Deus para a humanidade. Agora, se a gente quer conhecer mais do que a carta, o autor da carta, a gente tem que ler. Acho que é chave isso, então, nesse papo que você está falando. Olha, muito interessante. Se a gente quer conhecer Deus, é através da Bíblia. Sim. Deus se revela de outras formas, é verdade. Né? Deus fala de outras maneiras, não é só através da Bíblia. Mas a Bíblia é um documento, né? A Bíblia é um registro, então você não tem nem desculpa para não conhecer a Deus. Né? Você falou que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Eu diria que todo mundo tem mais de uma Bíblia em casa. É verdade. Tem várias versões, você tem hoje na internet, você pode fazer um download no celular. Esses dias eu estava com um menino do meu lado na igreja, um adolescente, e eu achei que ele estava mexendo no celular na hora da mensagem, né? Eu fui me virar para dar uma bronca, né? Mexendo no celular. Na verdade, ele não estava mexendo no celular. Antes de eu falar com ele, ele voltou comigo e falou assim, olha aqui, ó, o pastor leu nessa versão aqui, mas tem mais duas aqui, que, comparando, quer dizer, uma facilidade. O mundo mudou. Né? O mundo mudou e ninguém mais pode dizer que não tem acesso à Bíblia, né? Todo mundo tem. Agora, precisa pegar pelo menos aqui no Brasil. Né? Pelo menos aqui no Brasil. Do mundo, né? Sim. Marcos, a gente vai, antes de continuar a nossa conversa sobre esse assunto aí, que eu espero que seja tão prático, nós vamos para um quadro que se chama 180 graus, você vai conferir agora. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, que foi quando eu me casei. Me casei com meu esposo, Marcos, a gente se casou nós dois éramos muito novos. E estávamos na igreja, casamos na igreja, com o pastor, tudo bonitinho, direitinho. E pensei que era amor à primeira vista, aquela coisa, aquela paixão toda, mas com menos de um ano eu descobri uma traição. E meu mundo caiu quando eu descobri. Mas eu perdoei e tal, passou um tempo eu perdoei. E aí continuamos a viver, tive meu primeiro filho com ele. E continuamos casados, tive outra filha. E continuamos casados, só que nesse período descobri outras traições. E fui perdoando, mas cada vez me machucando mais, me sentindo muito triste a vida toda. E quando foi um tempo, já tínhamos bastante anos de casados, já tínhamos 4 filhos na época, eu descobri uma traição e essa eu vi mesmo, eu peguei a traição e aí eu resolvi me separar, fui perante o juiz, nos separamos mesmo judicialmente e aí eu resolvi viver minha vida. E aí larguei tudo, larguei a igreja, meus filhos, eu deixava eles nas casas das pessoas, largados. Minha filhinha, a última, ela tinha menos de um ano, era um bebê. E quando eu ia para as baladas eu não queria saber, eu largava elas os 4, com quem queria. E comecei a viver essa vida, mas no fundo eu não era feliz. Eu senti uma tristeza profunda. Na hora que eu estava lá eu estava feliz, mas quando eu entrava para dentro do meu quarto eu chorava, porque eu sabia que os meus filhos não mereciam aquilo. Aí nesse período o Marcos também morava em Brasília, ele voltou para a igreja e se reconciliou com Deus e falou assim, Liz, vamos tentar mais uma vez? E eu falei assim, então vamos, porque para mim está muito difícil ficar aqui com meu pai, estou atrapalhando ele, coitado. Aí ele falou assim, então volta para Brasília. Eu falei assim, não, para Brasília eu não vou voltar, você tem que vir para cá. E aí ele pediu transferência e eu queria que fosse na cidade onde meu pai morava, porque eu tinha medo de morar com ele em outro lugar e começar a acontecer tudo errado de novo. Só que não deu certo. Ele foi e conseguiu transferência para Piracicaba.
E aí eu falei assim, então eu vou. Aí viemos para cá, para Piracicaba, recomeçar tudo de novo. Só que no fundo, eu ainda não tinha liberado perdão para ele de verdade. E aí eu comecei a me sentir entediada, a vida não estava tão bem entre nós dois 100%, não existia perdão verdadeiro. E aí eu fiz amizade com um rapaz, e aí me envolvi com esse rapaz. Quando eu vi, eu estava tendo um relacionamento com esse rapaz, que também era casado, e durou mais ou menos 1 ano esse relacionamento. E eu sabia que não estava certo, que eu tinha que resolver isso, que foi me separar. E eu fui falar com ele que eu precisava me separar dele, que não dava e tal. E ele perguntou por que não dava. E eu falei assim, olha, não dá porque eu encontrei uma outra pessoa, eu estou te traindo. E se eu estou te traindo é porque eu acho que eu não te amo, não é pra gente ficar junto, então eu não vou ficar nem com você, nem com ele, vou recomeçar minha vida. E ele disse, mas eu te amo, e eu acho que isso não é a vontade de Deus, vamos voltar, eu te perdoo, vamos encontrar uma igreja, voltar a congregar, a gente está afastado de Deus e tal. E eu falei assim, então vamos. E aí a gente começou a frequentar a igreja, e a igreja falava muito de célula, que célula ajudava, Eu falei assim, eu vou encontrar uma célula então para eu ver se é isso tudo mesmo. Hoje eu entendi que igreja é como um hospital. Às vezes a gente vai para o hospital porque a gente está doente, às vezes a gente vai para a igreja porque a gente precisa de ajuda, porque a gente está doente espiritualmente. Só que se a gente ficar só na sala de espera, o médico não vai fazer nada pela gente. A minha família hoje, eu posso dizer de verdade que ela é uma família completamente feliz, realizada. Nós nos completamos. Hoje existe amor de verdade. Hoje eu e o Marcos nos respeitamos, nos amamos profundamente, não conseguimos viver um longe do outro. Meus filhos são uma bênção, estão integrados na igreja, pensam em cargos de liderança. Minha filha canta no louvor, meu filho pensa em ser líder de célula. E eu me emociono porque se eu pensar para trás, hoje estaria cada um de um lado, não sei se meus filhos estariam na igreja. Então hoje eu fico realmente muito feliz porque estamos felizes de verdade. Hoje somos uma família onde existe amor e felicidade de verdade. E é isso que acontece, né, Marcos? Quando alguém coloca a vida nas mãos de Deus, Jesus, e através da palavra a vida é mudada e tem uma mudança de 180 graus. Sim. Não há outro livro que consiga fazer isso, né? Eu até vou perguntar aqui depois para você. Eu nunca vi ninguém que leu Harry Potter e falou, olha, minha vida mudou das drogas, né? Por mais melhores que sejam os livros, né? Nunca vi ninguém ter um testemunho pessoal que fale, olha, eu li Machado de Assis e meu casamento melhorou. Talvez essa seja a diferença da Bíblia. Eu vou até já adiantar uma pergunta, que tem uma frase do Moody, que é um grande evangelista, né, conhecido na história da igreja, que diz, ou esse livro, a Bíblia, me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. A Bíblia muda a vida das pessoas? Muda. Muda, e talvez seja a maior prova da inspiração da Bíblia e do fato dela ser a palavra de Deus, né? É evidente que a leitura simplesmente não faz diferença. Como um fim em si mesmo, é a letra. Há muita gente que lê a Bíblia, há muita gente que recita a Bíblia, mas essa palavra não faz diferença nenhuma. Agora, se guiado pela palavra, você vai até a fonte, porque, na verdade, a palavra de Deus... É um mapa, podia-se dizer? Isso. Eu costumo comparar a Bíblia ao menu do restaurante, né? Você vai ao restaurante, você não quer o menu. Você pega o menu, você olha, mas você não vai comer o menu. Você vai usá-lo para chegar à comida, né? A palavra de Deus é o menu que nos leva à verdadeira vida. Jesus falou uma vez para os fariseus, vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam que ela tenha a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Quer dizer, e ele falou ainda, elas testificam de mim. Então, a Bíblia leva a Jesus. Ele é a vida. Esse é o propósito principal. Esse é o propósito. Né? Então, se você não consegue chegar a Cristo através da Bíblia, ela foi simplesmente um livro, uma literatura comum. Eu acredito nisso, eu tenho aprendido desde a infância, não é nem algo teológico, que olha, o coração da Bíblia, não vamos nem entrar no mérito se é isso ou não, que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez essa é a ênfase, Sim. é Jesus. Né? Essa é a ênfase. Deus sempre, na sua revelação, sempre quis levar o homem até Cristo. E a Bíblia faz isso em todos os capítulos, praticamente, né? Apontam para Cristo. A Bíblia vai narrando a história da redenção.
Eu costumo comparar o Velho Testamento, por exemplo, que é um dos pedaços menos conhecidos da Bíblia, é uma corda que leva você de dentro de uma caverna escura para fora da caverna para encontrar a luz. É o sol da justiça, é Jesus. Esse é o papel da Bíblia. Né? Sim, exato. Antes da gente ir para o final da nossa conversa, Marcos, você vai acompanhar em casa o Percepções, que é um quadro que tem uma palavra para o seu coração e para a sua família. O livro de Jó é um dos mais fantásticos e fascinantes da palavra de Deus. Alguns chegam a dizer que é o livro mais antigo da Bíblia, outros acham que não é tão antigo assim. E no capítulo 1, a Bíblia fala que Jó era um homem justo, temente a Deus e evitava fazer o mal. Jó era um homem muito rico e respeitado na sua terra. E ainda assim, com todas essas características, Jó passa por um momento na sua casa, na sua família, de grande sofrimento e de grandes lutas. A história diz que Jó perde toda a sua riqueza, que Jó perde os seus empregados e que ele perde ainda os seus filhos. Será que você está passando por um momento de luta, de sofrimento? Talvez você esteja sofrendo com algumas perdas, com algumas dificuldades, com algumas decepções e frustrações? A grande questão é como você tem reagido a esse sofrimento. A história de Jó, ela nos ensina a passar por esse momento de uma maneira diferente. Ele nos ensina que nós devemos buscar a Deus antes das lutas chegarem até nós. A história diz que Jó, antes que os filhos deles talvez pensassem no seu coração, talvez em terem pecado, Jó oferecia a Deus, Jó cultuava a Deus, Jó sacrificava em favor de seus filhos. Ele pensava, vai que lá no íntimo meus filhos podem ter pecado. Então ele já buscava a Deus antes das lutas chegarem à sua casa. E é interessante porque Jó, com isso tudo, ele se mantinha firme em Deus. Nós temos que aprender a estar firmes, a não reclamar, a não murmurar, a não entregar os nossos pontos diante de todas as situações que passam à nossa volta. Nós somos campeões em jogar a toalha, em chutar o balde, em desistir quando alguma luta chega até nós. Será que você consegue passar por uma situação parecida com a de Jó sem reclamar, mantendo a sua integridade como Jó fez? A Bíblia diz que num outro momento até a saúde de Jó foi afetada e ainda assim ele se manteve firme em Deus. E por final, Jó chega e ele crê na soberania de Deus. Ele crê no Deus que está sentado no alto e sublime trono, de onde ele continua governando todas as coisas. Por isso, você precisa crer nesse Deus soberano, nesse Deus que abençoa. Ao final da história, Deus vem até Jó, restitui em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido, inclusive os seus filhos. Creia nesse Deus, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. Marcos, para a gente fechar a nossa conversa, que dicas você tem para quem está em casa, como recuperar a relevância, a centralidade da Bíblia na vida das pessoas da família? Pode parecer muito óbvio, mas a dica é, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia do começo, procure ler textos mais longos, livros inteiros, anote aquilo que você não entendeu, procure uma pessoa que tenha mais vivência no estudo da Bíblia, tire suas dúvidas e peça a Deus, quando você for orar, que te ajude a entender. Porque ele escreveu para você entender. Ele não escreveu para ser um mistério. Ele quer que você entenda. Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Peça a ele que ele... Inclusive a Bíblia fala isso. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Leia pedaços inteiros, faça suas anotações e ore. São 3 dicas muito simples, mas que podem te ajudar a ouvir Deus falando através da Bíblia. Muito bom. Marcos, aí para fechar, me fala um pouquinho, né, para quem está em casa, sobre o Ministério Alvo, como é que eles podem se envolver, igrejas, quem está assistindo o programa, um pouquinho sobre o Alvo. O Alvo é um ministério que treina líderes e professores para ensinar a Bíblia para as pessoas, para fazer com que ela seja relevante, né, para o nosso mundo, para as realidades que nós enfrentamos hoje. Então, a gente vai até as igrejas, as comunidades e oferece treinamentos de 8 horas, normalmente feito num sábado, para professores, para a formação de líderes, para as pessoas descobrirem seus dons. É um serviço voltado para a capacitação ministerial nas igrejas. Muito bom. Vai aparecer aqui embaixo os contatos para você que quer se envolver com o Alvo. E Marcos, muito obrigado, viu, pela nossa conversa aqui. Eu que agradeço, foi só para dar um pontapé. E aí esse é o desafio para você que está em casa. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, procure uma igreja evangélica, também onde a Bíblia seja pregada.
E aí eu quero indicar 2 livros, na verdade, para você que está em casa. Esse do Marcos, que ele tem 2 livros escritos, mas eu quero indicar esse. Juízes, Os Bastidores do Caos. E aí você pode adquirir, tá? Apareceu aqui os contatos do alvo, adquirir esse livro, que vai ser muito relevante para você. E também eu quero indicar esse outro livro que fala sobre o assunto. Primeiro tem que ler a Bíblia, mas esse livro da Edições Vida Nova, que se chama Como Ler a Bíblia, livro por livro. Excelente, excelente. Né, que vai te ajudar, você que quer crescer na leitura da Palavra de Deus, você pode adquirir. Nós vamos ficar agora com as notícias da Bethesda. Você que está em casa vai acompanhar o que está acontecendo lá na Igreja Batista Bethesda. Fique ligado. E aos sábados, a programação com os jovens da Bethesda. Às 18 horas, Live Evolution. E às 20 horas, Live Livre. Ligue para a vida. Uma palavra amiga ao alcance de suas mãos. Todos os dias uma mensagem de paz para a sua família. 3413-3519. 3413-3519. E a partir do domingo, dia 8 de junho, a nossa nova série de mensagens, Entrando em Campo, Vencendo o Jogo da Vida. E participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos, as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Nós vamos chegando ao final de mais um Viva com Excelência. E o meu desejo é que você possa compartilhar, ajudar a divulgar o nosso programa através das redes sociais, que vai aparecer aqui na tela. Você possa divulgar para os seus amigos, para que a cada semana ele seja desafiado a viver com excelência. Também eu quero desafiar você a estar no Clube Atlético Piracicabano. Toda semana nós nos reunimos, a Igreja Batista Bethesda, às 18h30, aos domingos ali. Queremos repartir um pouquinho do que nós estamos recebendo lá. E nós queremos receber você com muita alegria e nós aguardamos você. Por isso, obrigado pela sua audiência, uma boa semana, Deus te abençoe, viva com excelência. Excelência.